Olá, irmãos, a paz seja convosco. Hoje eu gostaria de fazer com você mais uma reflexão bíblica, baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 16, que nos diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A primeira coisa muito importante de se esclarecer quanto a este versículo é que o apóstolo Paulo, quando faz a afirmação, nós, porém, temos a mente de Cristo, ele não está se referindo a nós que estamos aqui lendo essa leitura, mas ele está se referindo àquelas pessoas que estavam com ele e que verdadeiramente transformaram a sua mente mediante os ensinamentos de Cristo. E isso pode e deve se replicar em todas as eras até a volta do Senhor Jesus. Mas o que é verdadeiramente ter a mente de Cristo? Bom, para termos a mente de Cristo, a primeira coisa que devemos fazer é conhecer a Cristo. Conhecê-lo não de ouvir falar, não de ficar ouvindo pregação, mas de procurá-lo, de encontrá-lo dentro da palavra de Deus. Porque ele mesmo disse: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ou seja, elas dão testemunho de mim. Então, o Cristo apresentado pela palavra de Deus, Sagradas Escrituras, não é o Cristo das religiões. Há uma diferença descomunal entre eles. Porém, muitas pessoas, em vez de terem a humildade de examinar as Escrituras para ver se o que eu estou dizendo é verdade ou não, elas simplesmente se enfurecem. E assim elas criam uma barreira entre elas e o verdadeiro Cristo. A mente de Cristo é uma mentalidade que nos fortalece. A mente de Cristo é uma mente de vencedor. Quando você viu em alguma parte das Escrituras o Senhor Jesus, ele temer alguma coisa? Em qual parte das Escrituras nós vemos o Senhor Jesus diante de algum desafio que ele não tivesse a certeza que ele não pudesse vencer? Qual a parte das Escrituras que nós vimos o Senhor Jesus inseguro com alguma coisa? Então nós vemos que a mente de Cristo, ela nos leva a um estágio mais elevado da nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, ele nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas quando nós falamos em vencedor, em vencer, não significa que estejamos competindo uns com os outros, mas o vencer a nós mesmos, as nossas limitações, as nossas inseguranças, os nossos medos, vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso eu, a adoração, a idolatria que o ser humano tem por si mesmo e muitas outras coisas. Então, ter a mente de Cristo é compreender o que o Senhor Jesus nos diz sobre várias coisas na vida. Por exemplo, ele disse muito claramente que o servo não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade daquele que lhe enviou. E muitos servos de Cristo querem fazer e procuram fazer a sua própria vontade, não a vontade de Cristo. Ter a mente de Cristo é compreender que bom só existe um, o Pai que está no céu.
que devemos procurarmos sermos justos diante do Senhor. Os nossos atos de justiça, baseados na palavra de Deus, eles permitem se manifestar a bondade de Deus. Não a nossa bondade, porque quando pecamos no Éden, nós perdemos totalmente a nossa semelhança de Deus, que são sentimentos puros, como o homem tinha antes do pecado. Então, ter a mente de Cristo também significa nós enxergarmos o nosso lugar, nós enxergarmos quem nós somos, como disse Abraão ao Senhor Deus: eu sei que eu sou pó e cinza. É compreendermos que a nossa luta, não é contra o sangue e a carne, mas contra os espíritos e potestades que habitam nas regiões celestes. Cristo, ele era um homem, e até hoje, ele é uma pessoa de posicionamento. Então, temos a mente de Cristo é nos posicionarmos mediante uma única coisa na vida: a vontade do Pai. Ter a mente de Cristo é não se deixar ser manipulado pelo inimigo. Nós temos aqui um grande exemplo, quando o Senhor Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites no deserto. Satanás fez de tudo para poder manipular sua mente, para poder enfraquecer. Ele estava de jejum, estava com fome e tudo. E ele não permitiu que isso acontecesse. Então, ter a mente de Cristo é sermos fortes no Senhor. É compreendermos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo dentro da vontade de Deus. Então, ter a mente de Cristo é olhar para os desafios e nunca dizer para um desafio: eu vou vencer. Mas você dizer: eu já venci. E a prova da sua vitória é a sua postura diante da situação. É como você vai conduzir toda a situação. O próprio Senhor Jesus, ele diz: quando pedis alguma coisa, creia que já recebeste todo o teu coração. Então, ter a mente de Cristo não é uma mente influenciada pelo mundo, pelo homem, pelas fraquezas, mas sim pelo Deus verdadeiro, que nos criou a sua imagem e semelhança. E mesmo quando traímos, desobedecendo a sua palavra, ele enviou seu Filho ao mundo para nos salvar, para nos resgatar. E para que um dia possamos novamente fazermos parte do seu reino, sermos a sua semelhança, nós devemos provarmos que aceitamos a graça que ele nos oferece, através do esforço diário em mantermos vivos dentro de nós o reino de Deus, através da mente de Cristo. A mente de Cristo, ela tem piedade, mas ela também tem sabedoria. Ela sabe estabelecer limites. Tudo isso Cristo fez. Então eu gostaria de deixar para você hoje essa reflexão. Qual a mente que você tem, que você cultiva? Você é uma mente de Cristo ou é uma mente que cogita as coisas do homem? Se você for uma mente que você cogita as coisas do homem, você vai ser uma pessoa fraca, derrotada, mesmo que você, diante dos olhos do homem, você tenha o maior sucesso na vida. Você seja aclamado, elogiado, reconhecido. Mas o maior fracasso que um ser humano pode ter, que infelizmente bilhões de pessoas já conquistaram esse fracasso, que ele é irrevogável, é imutável, é morrer sem ter o nome escrito no livro da vida. Se isso acontece, não valeu a pena nem ter nascido. Então vamos lutar para que o reino de Deus nasça dentro de nós e que venhamos ter a mente de Cristo. Não é fácil.
Eu não estou aqui criticando ninguém, mas dizendo que todos nós podemos, a partir do momento que nos empenhamos, que nos dedicamos, que nos esforçamos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.